Olá, bom dia! Estamos aqui para o 9º programa dessa primeira temporada do Plantão da Física Marginal, que é uma realização do Plantão do Enem, do site plantãodoenem.com.br. Estamos direto de Fortaleza, no Ceará, falando com pessoas de vários estados. Queria mandar um abraço aí para todo mundo. Tem gente aí que é cadeira cativa, está participando com a gente desde o primeiro programa. E o pessoal acompanhando também pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Idelfrânio, com 0 no final, que alguém teve a ideia de usar este mesmo nome, não sei como é que tem outra pessoa com esse nome, e registrar lá no YouTube. Então, Idelfrânio com 0 no final. E mandar um abraço especial para 2 colegas, um de Maceió, professor Ives Urquiza, do site Física Total, e outro, professor Paulo Vicente, da Bahia, do Física Interativa, que tem dado uma força muito grande para a gente aí nesse começo, e a gente está tentando seguir a mesma trilha de vocês. E todo o pessoal que está assistindo a gente, o pessoal se manifestando aí pelo chat, você pode assistir a gente na transmissão direta e participar via chat e acompanhar depois o complemento dos materiais no site do Plantão do Enem, plantãodoenem.com.br. Nosso programa de hoje, ele não é ainda o final da nossa primeira temporada, mas estamos chegando perto e ele, querendo ou não, é uma edição comemorativa. Há um ano atrás eu tive aqui pela primeira vez no ao vivo do Plantão do Enem e estreiei com um evento que estava acontecendo na época, que agora está completando um ano, das coisas mais sensacionais que eu vi acontecer em termos de ciência em 2012. É uma coisa que talvez tenha sido falada mais em canais fora dos padrões científicos normais, mas que é ciência pura, que foi o projeto Red Bull Stratos. Estratos de estratosfera, onde vocês estão vendo aí esse cidadão que teve a coragem de subir nessa cápsula, num balão, na estratosfera, no topo da estratosfera, onde quase não havia mais ar, nem para o balão seguir, e ele simplesmente olhou para baixo e saltou. Esse camarada chama-se Felix Baumgartner, e o projeto completou um ano agora. Então, os objetivos foram conseguidos, os recordes foram quebrados. A intenção era que fosse o salto de maior altitude de um balão, que fosse a velocidade terminal mais alta a ser atingida numa queda livre e que se conseguisse quebrar a barreira do som sem o uso de equipamentos motorizados. Então, a ideia era exatamente essa, os recordes foram todos confirmados, já existem todas as confirmações, depois por testes, por análises, a Federação Internacional de Aeronáutica, tudo devidamente documentado. Então o projeto foi, apesar de ter demorado muito para acontecer, foi embargado algumas vezes, existia a ideia de que ele pudesse se colocar em risco, e enfim, por uma série de razões, o projeto depois de 5 anos pôde ser realizado. A coisa aconteceu em 14 de outubro de 2012. A gente, inclusive, fez a transmissão ao vivo dentro do site da Física Marginal. Já elaboramos questões a respeito disso. O pessoal que está estudando para o Enem já pegou esse material no site, no blog fisicamarginal.com. A gente tem dessas questões publicadas também no Plantão do Enem. E a ideia do programa de hoje é fazer a revisão desse evento. A gente vê o que foi que aconteceu e saber o que é que tem de física lá. Você está no Plantão da Física Marginal, onde a gente te mostra que você sabe física, só não sabe que sabe. E a ideia hoje é começar revendo o salto de um ano atrás e a partir daí nós vamos enxergar nas margens do evento tudo que tem de física aí para a gente falar. Tem mais coisa do que simplesmente a aceleração da gravidade, como muita gente imagina. Não tira o olho da tela. Got to get Felix off the ground safely and not tear the balloon, and we need optimum conditions. So as the weather person here, we're going to be very, very, very picky at picking the right conditions. Felix has completed his physical. I've been working 4 years on the program. I believe in what Felix is trying to do to test the next generation full pressure suit, and I'm just delighted to be a member of the team. This is Mission Control at this time. Felix is departing his Airstream trailer to be strapped into the Stratos capsule. I will assess the situation again. We will not start inflating as soon as the balloon's completed laying out. Copy so that. there'll be another small hold.
T-minus 1 hour, 13 minutes. We're going to go on hold. Chuck Yeager was the first man to go supersonic in an aircraft. It was 65 years ago, and I think it would be just absolutely wonderful if we could get Felix to go supersonic without an airplane on the same day that Chuck Yeager flew supersonic in an airplane. At this time, we have begun balloon inflation. Capsule systems are green, instrumentation's green, payload's green, medical systems are green. There's the release, and there's the applause, a successful rise. This is Mission Control. Felix's current altitude is 25,300 feet. We're at 108,000 feet. There is an issue with the heat in the faceplate. Mission for the time being is continuing as the team considers what are the options. So the decision has been made. Baumgartner will jump. The whole other foot, sometimes you have to get up really high. The smaller you are, I'm going home now. Jumper away. Speed 650 miles per hour. Speed 725. Speed 729. Felix at a stable descent. Felix has made it through safely, the new world record holder. E aí? Quem tinha coragem de fazer uma coisa dessa? Parece a coisa mais simples do mundo. É subir, abrir a portinha, olhar para baixo e descer. Vamos pensar o que está envolvido aqui. Uma das pessoas que apareceu naquele vídeo chamava-se Joe Kittinger, que hoje já é um cidadão. Eu tenho inclusive a imagem dele aqui. Esse camarada aqui. Que participou do projeto como um dos mentores do Felix. Por quê? Porque em 1960, na década de 60, esse camarada fez um salto 2.000 quilômetros abaixo do que foi feito agora em 2013. Agora, pelo que você pôde ver nas imagens, no vídeo, o pessoal que já tinha acompanhado as informações na época, pelas imagens que a gente está mostrando aqui, a gente está no século 21. Nós estamos em 2013, a coisa aconteceu em 2012, uma empresa gigantesca por trás. Você viu a estrutura, parece da NASA. Os caras tinham tecnologia à mão. O uniforme com que o Felix saltou, um uniforme digno de astronauta. E aí esse senhor, hoje um senhor, na década de 60, teve a coragem de fazer esse salto, não a 40.000 quilômetros de altitude, mas a 38.000 quilômetros, o que para nós aqui não representa uma diferença muito grande, também com a tentativa de quebrar a barreira do som. Foi a primeira ideia quase bem sucedida. Ele detinha um recorde de velocidade em queda livre, sem o uso de nenhum instrumento, de nenhuma máquina, que foi batido pelo Felix, agora orientado por ele, e a intenção na época já era de quebrar a barreira do som. Isso porque em 1947
13 anos antes, o que parece ainda mais loucura, um cidadão já tinha feito a quebra da barreira do som, mas aí com o uso de um caça, de um foguete, o Chuck Yeager. Nós vamos falar sobre todos eles aqui ao longo do programa. Então, esse cidadão fez esse salto em 60, detinha o recorde de maior velocidade em queda livre, que foi batido agora no Red Bull Stratos, e de quebra com a quebra da barreira do som, que era a intenção. Agora, repara o que eu estou falando. Queda livre. O que significa quebrar a barreira do som? A gente sabe que o som viaja muito rápido quando se propaga no ar. Quando a gente está estudando na escola e pega aquelas questõezinhas para resolver, normalmente se fala em 340 metros por segundo, o que é preciso já fazer uma observação aí. A gente tem que tomar muito cuidado com os detalhes. E muitas vezes a gente acaba esquecendo desses detalhes e fala as frases não por inteiro. Principalmente em ciência, isso é um risco muito grande. Então, quando você afirma a velocidade do som é 340 metros por segundo, essa frase está incompleta. Ah, Idelfrânio, eu já sei por quê. Eu preciso dizer a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Ainda está incompleta. Porque quando você fala ar, a gente está falando de uma massa de fluido enorme que envolve a atmosfera da Terra, que também é gigante. E você tem variações de densidade, variações de temperatura, você tem massas inertes, você tem massas em movimento por conta dos ventos, você tem diferentes camadas da atmosfera. Então, é comum que a gente precise associar pelo menos a temperatura e a pressão do ar para que se consiga afirmar qual o valor de velocidade. Se muda alguma dessas características, é como se estivesse mudando o meio. E quando muda o meio, é uma refração que você vai ter. Então você muda a velocidade de propagação de uma onda. Mas, para a gente falar em linguagem simples e não acrescentar mais detalhes do que já existe na coisa, vamos ficar com esse número aproximado de 340 metros por segundo para a velocidade do som no ar. E mais, para ficar ainda mais parecido com o nosso cotidiano, já que a gente costuma medir as velocidades pelos velocímetros dos carros sempre em quilômetros por hora. Para você transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, lembra como é que faz isso, né? Multiplica por 3,6. Sendo assim, você já vai para mais de 1.200 km por hora. Então, imagina quando você anda de carro e quando você anda de carro na estrada, se você dirige, ou se seu pai e a sua mãe dirigem para você e fazem isso com consciência. Nosso primeiro programa, nessa primeira temporada do Plantão da Física Marginal, foi exatamente falando sobre a responsabilidade dos pais na direção, na condução da direção. A gente está vivendo a década de ação para a segurança no trânsito, então obedecendo aos limites de velocidade. Mas se você anda na estrada com 20, com 40, com 60, com 80, quando você vai para a estrada, você pode atingir velocidades de até 110 km por hora. Então tenta visualizar a sensação que é de velocidade quando você anda a 100 km por hora. E agora tu multiplica isso por 12 ou 13 vezes. A ideia é atingir a velocidade igual à do som e superar. É isso que significa quebrar a barreira do som. Se você faz isso com um jato, se você faz isso com um foguete, se você faz isso com lancha, com carro, todos esses veículos devidamente turbinados, eles já foram utilizados para quebrar a barreira do som. Mas como é que você faz isso com o seu próprio corpo? Aí vamos pensar numa aceleração extrema. Hoje a gente tem um exemplo no atletismo, que já entrou para a história do esporte, que é o Usain Bolt, que consegue desenvolver uma velocidade alta, né, em torno aí dos 36 km por hora. Ele consegue manter por mais tempo do que os outros corredores, daí onde vem o fenômeno Bolt, de ele conseguir ser tão mais rápido do que os outros. Mas você viu o número que eu falei? Eu falei 36 km por hora. A intenção é chegar a 1.200 km por hora. Como é que você faz isso sem usar um motor, sem ter uma propulsão mecânica, sem ter uma propulsão artificial? Então, a única aceleração natural que nós temos é a aceleração da gravidade. Aí onde vem a ideia do Red Bull Stratos. A ideia é você utilizar a aceleração da gravidade para conseguir chegar aos 1.200 km por hora. Mas daí é necessário então pensar o seguinte, é por isso que se vai tão alto. Como é que diz o ditado? Quanto mais alto, maior a queda. A gente está falando aqui de conservação da energia mecânica. O que eu quero é atingir alta velocidade. Em outras palavras, eu quero ter grande energia cinética.
mas a energia não se cria, se transforma. Então, para que eu atinja grande energia cinética, antes eu preciso ter muita energia potencial. Aí a gente pode pensar em energia potencial elétrica, pode pensar em energia potencial elástica, mas é mais comum falar de energia potencial gravitacional. E esse era o fundamento científico do programa. A ideia é atingir uma altura muito grande, saltar de lá e aí então transformar toda essa energia potencial gravitacional em energia cinética. Então, o salto, a gente está vendo aí, o nome do projeto era exatamente saltar do topo do espaço, Edge of Space. Então, era conseguir atingir o máximo de altura possível, não como um salto de paraquedas comum. Como a gente vai ver, tem outra coisa que a gente tem que levar em consideração. Nos saltos de paraquedas comuns, eu não sei se você já saltou de paraquedas acompanhado, se você é especialista no negócio, enfim. Mas esses saltos, eles acontecem de altitudes bem menores do que foi realizado. E aí eles estão sujeitos a grandes resistências do ar. E é preciso que você fique atento aos termos. A ideia era que eu conseguisse uma queda livre. O próprio Joe Kittinger, na fala dele no vídeo, ele fala de atingir uma queda livre para conseguir atingir a velocidade do som e quebrar a barreira do som. Quando a gente fala queda livre, é preciso dar atenção às palavras. Livre do quê? Livre de resistência do ar. Então, nas camadas mais baixas da atmosfera, a gente está sujeito a grandes quantidades de resistência do ar. Inclusive, o salto de paraquedas depende dessa resistência do ar. O que seria do paraquedista se não houvesse a resistência do ar? Ele precisa dela para conseguir frear. Mas, como na intenção desse caso especificamente era conseguir atingir, primeiro, grande velocidade, para depois pensar na parada, então daí onde vem parte da loucura do negócio, então ele precisava ter cada vez mais altura. Então, para isso, a ideia era se jogar da estratosfera. E isso significa quase 40 mil quilômetros de altura. 40 mil metros de altura, 40 quilômetros de altura. E aí quando a gente fala de um salto desse tipo, a primeira pergunta é, como é que se chega até lá? Isso aí a gente pôde ver no vídeo também. E aí tem mais uma questão de física simples. A ideia é subir num balão. Então você prepara um balão e deixa o balão te levar lá em cima. Agora, aqui vale a pena que a gente faça um comentário. Não é um balão como aqueles balões que agora há pouco tempo passava na novela e aí virou hit de turismo mundial e as pessoas iam para a Turquia para viajar em balões de ar quente. Tem uma questão de hidrostática aí que vale a pena ser comentado. Quando você tem um balão de ar quente, olha as palavras mais uma vez. O balão de ar quente vai ascender, vai subir na atmosfera de ar frio. A gente está falando de temperaturas diferentes. E a gente sabe que quando você aquece uma substância, no caso o ar, a tendência é aumentar o grau de agitação das moléculas e provocar a dilatação, o aumento do volume desse ar. E o que aumenta de volume diminui de densidade. E aí a gente já explicou também isso aqui em programas anteriores. O que tem menor densidade, a tendência é se deslocar numa corrente ascendente. Então, o balão de ar quente é simplesmente uma massa de ar que é aquecida. Então, quando você vê um balão daqueles, tem um foguinho que o balonista fica controlando aqui. Ele aquece aquela porção de ar para diminuir a densidade dele. E aí, então, o empuxo faz com que, superando o peso, faz com que ele suba na atmosfera. Esse tipo de balão não ia funcionar para essa situação do Red Bull Stratos. Porque vamos pensar, a ideia é conseguir subir até praticamente o vácuo. Quando eu falo a estratosfera, eu estou dizendo a camada externa da atmosfera. Até onde ele conseguiu chegar, você tinha aí na casa de 1% da pressão atmosférica que é aqui embaixo. E aí, mais uma vez, vamos tentar visualizar isso. A gente também tem material publicado em programas anteriores falando da pressão atmosférica. Se você vive ao nível do mar, você tem uma pressão atmosférica normal de 1 atm. À medida que você vai subindo na altitude, se você sobe uma montanha, a cada 100 metros de subida, você já tem uma redução considerável da pressão atmosférica. E a gente sabe os efeitos que isso tem. O pessoal que gosta de acompanhar futebol, por exemplo, toda vez que vai ver as eliminatórias para a Copa do Mundo, o pessoal que joga na América do Sul, quando tem que jogar na Bolívia, o pessoal não consegue respirar, a bola faz curvas esquisitas, falta o ar, porque você está a 3.000 metros de altitude. E aí então você já tem uma diferença na pressão atmosférica.
Agora, tu tenta visualizar então pensando nisso, o que é que significa ficar com 1% da pressão atmosférica. Aí você imagina agora como é que significaria você manter o ar aquecido no balão para te levar até essas condições. Para início de conversa, quando o ar começasse a ficar rarefeito demais, você não ia mais conseguir ter moléculas suficientes dentro do balão sequer para manter uma quantidade de ar quente que te desse empuxo para superar o peso e você conseguir ficar lá em cima. Então não, balões de ar quente nesse caso não seriam suficientes. Aí o que é que nós temos nesse balão? Um balão de gás hélio. O mesmo truque do empuxo menor que o peso, o mesmo truque de ter dentro do balão um material menos denso do que o ar de fora, mas não pelo aquecimento, e sim pela característica natural do material. Balões de gás hélio não são desconhecidos da gente. Quando a gente fala de gás hélio, hoje você vai aos shoppings e aí a criançada quando entra no shopping vê um quiosque daquele com um monte de balãozinho com a cara do Mickey, da Minnie, do Pateta, do Pato Donald, tudo pendurado nos cordõezinhos e esvoaçantes. A criança enlouquece, pede logo um. Daí o pai dá o balão e ela sai segurando na pontinha do cordão, o balão pendurado e ela olhando e super divertida. Até que alguma outra coisa a distraia. Ela solta o cordão, no que ela solta o cordão, ela agora só vai ver o balão lá em cima, no teto do local onde ela estiver. É um balão cheio de gás hélio. O gás hélio tem densidade menor que o do ar. Então a tendência dele natural é de subir. Foi isso que aconteceu com esse balão. Agora, coisas importantes da gente comentar. Tem um pouco mais de física aí. Esse balão, você viu aí, eu fiz um print screen do vídeo que a gente assistiu, e você tem ele nessas dimensões. Vamos tentar achar aqui uma proporção para ele. Nós temos aqui, ó, ele fininho e pequenininho. Você vê que aqui embaixo a gente tem o caminhão, ó. E você tem essa proporção do balão. Agora, quando esse balão atingiu as altas camadas da atmosfera, essa é uma imagem retirada também da galeria de imagem oficial do projeto, onde você tem a proporção do tamanho que o balão atingiu em comparação com a coisa que a gente conhece, em comparação com a Estátua da Liberdade, lá nos Estados Unidos, para a gente ter uma dimensão do tamanho. E aqui vale a pena a gente fazer um comentário. Me escuta, mas não tira o olho da tela. Nós estamos falando de gás hélio. Quando a gente fala de gás, e aí fazendo as devidas simplificações, a gente pode pensar nisso como um gás ideal. A gente tem PV igual a nRT. E aí foi dito que à medida que a gente sobe na atmosfera, nós temos a redução da pressão sobre o balão. E quando você tem a redução da pressão, nós temos uma tendência a ter o aumento do volume. Então uma coisa importante de ser dita, o balão saiu daqui pequenininho, mas à medida que ele foi subindo na atmosfera, a redução da pressão foi fazendo com que ele atingisse valores cada vez maiores. Então, isso é uma aplicação da lei dos gases. Aí você deve estar dizendo, mas Idelfrânio, então eu tenho uma proporção inversa, mas essa proporção inversa ela acontece quando o produto permanece constante. Mas esse produto só poderia permanecer constante se o número de mols, a constante e também a temperatura absoluta permanecessem constantes. A constante é óbvio que vai permanecer constante. O número de mols no balão fechado, não entra gás, não sai gás, também permanece constante. Mas, Idelfrânio, você esqueceu de levar em consideração que à medida que a gente sobe na atmosfera, as temperaturas vão mudando. Existe uma tendência a atingir menores temperaturas quando a gente chega lá em cima. Não esqueci disso não. O que acontece é que quando a gente fala na escola, existe uma super simplificação de tudo, inclusive dos cálculos. Então, existe o costume de nós falarmos em transformações isotérmicas, onde, nesse caso, a temperatura permanece constante, fazendo com que a pressão e o volume se tornem ou se comportem de maneira inversamente proporcional. Mas, mesmo em situações onde você não tenha uma das grandezas sendo mantida constante, as proporções podem acontecer. Então, existem condições, né, existem mais transformações gasosas do que você vê na sua aula de física da escola. Tem a isobárica com a pressão constante, a isocórica com o volume constante, a isotérmica com a temperatura constante. Mas existem transformações, e no mundo real normalmente é assim, onde nenhuma das grandezas permanece constante. E ainda assim a gente tem
causa e efeito, ação e reação. A variação de uma grandeza sendo causada por outra e provocando a variação de outra. E ainda assim as proporções podem acontecer. Claro, nesse caso, ficaria complicado pela definição matemática de a gente afirmar a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Mas que existe uma proporção de maneira invertida, existe. Quando você tem uma redução da pressão, a tendência é que haja um aumento do volume, ok? Então isso é uma coisa importante da gente levar em consideração. Outra coisa que se deve falar também, os cuidados ainda em relação à pressão. Vamos dar uma olhada em mais uma imagem aqui. Agora para a gente falar da cápsula em que o Félix estava preso ao balão e como ele subiu. Essa cápsula, como você viu, é um espaço super pequeno. A ideia era de exatamente levar o mínimo de equipamentos, com o máximo de cuidado, claro. Ele tinha toda a tecnologia de que ele precisava, mas o espaço deveria ser mínimo, até para você ter mínimo de peso e facilitar a subida de acordo com o balão. Um cuidado que havia muito grande era com relação a hora da saída. A gente viu ali que ele abre uma portinhola, fica de pé, se preparando para o salto. O cuidado grande que havia é exatamente por conta da pressão. O que é que nós precisamos pensar? A pressão grande sempre ganha da pressão pequena. Então, o corpo do ser humano está acostumado, está habituado a viver nas baixas altitudes e com a pressão, vamos dizer que ele vivesse ao nível do mar, com a pressão atmosférica que a gente chama de pressão atmosférica normal, que eu já falei agora há pouco, é de 1 atm, 76 centímetros de mercúrio ou 10 metros de água, se você quiser medir de maneiras diferentes, e relembrando o que a gente já falou em programas anteriores. O fato é que à medida que você sobe e a pressão atmosférica vai diminuindo, é preciso pensar como é que isso afeta o corpo, como é que isso afeta as pequenas cavidades, como é que isso afeta o volume de gás dissolvido no sangue. Então você vai da física à fisiologia. Então a importância do equipamento que ele utilizava, da roupa que ele utilizava, tinha a ver também com essa roupa manter a pressão atmosférica equivalente à pressão atmosférica que havia aqui embaixo. Já que lá fora, em redor, quando ele abre aquela cápsula, ele já está exposto a uma atmosfera praticamente inexistente. E é preciso levar uma coisa em consideração. A gente acabou de comentar da redução de temperatura nas grandes altitudes da atmosfera. Entretanto, se não houvesse essa proteção especial desse uniforme, ficando exposto àquela atmosfera com a pressão atmosférica praticamente zero, era possível que o corpo do piloto simplesmente fervesse. Aí presta atenção no que foi que eu fiz agora. Eu disse de trás para frente, ferver, e eu fiz como se a fervura fosse uma coisa intempestiva. Aí você vai dizer, mas Delfrânio, tá esquisito isso. Eu tô acostumado a ver ferver água na minha casa. É uma coisa que demora. A gente põe a água, acende o fogo, aí eu sei que a água esquenta, leva um tempo, ela começa a borbulhar, depois aquilo fica forte, vai saindo um vaporzinho, e aí a água vai baixando, vai baixando, vai baixando, e se eu esquecer dele lá ligado, do fogo ligado, a água toda evapora, mas demora. E aí você vem dizer que o corpo dele poderia ferver? Vamos juntar as informações. Água no estado líquido para passar para o estado de vapor. Essas moléculas precisam se desprender para a atmosfera. Então elas precisam vencer a resistência da atmosfera que está sobre elas pressionando. Quanto maior é a pressão atmosférica, mais difícil ferver a água. Em compensação, quanto menor a pressão atmosférica, mais fácil a água ferve. E o que você acha que acontece se não tiver pressão atmosférica nenhuma? E o corpo do ser humano é feito em maior porcentagem de quê? De água. Então não, ele não poderia ficar naquele ambiente exposto àquela pressão praticamente inexistente, sob o risco do corpo, de toda a água do corpo, simplesmente ferver. E é isso mesmo, ferver de maneira intempestiva, brusca, fugaz, instantânea. Fervura não significa necessariamente altas temperaturas. Mais uma vez a coisa do detalhe. A fervura é uma associação entre a pressão e a temperatura. E se eu diminuo a pressão atmosférica, a tendência é ferver a uma temperatura cada vez menor, como eram as condições que aconteciam ali. Então essa era uma função dos trajes. Uma outra coisa que eu gostaria de responder nesse programa, eu falei muito durante esse ano sobre esse projeto, apresentei isso em vários locais, onde a gente vai com a física marginal levando as questões originais que a gente tem. Eu sempre encaixo o Red Bull Stratos porque foi uma coisa que me encantou demais. Agora, uma pergunta que sempre fizeram,
e depois que ele saltou, o que aconteceu com o balão e o que aconteceu com a cápsula. Então, estou mostrando aí para você, você tem o endereço aqui na tela, e essas imagens de novo retiradas do blog do Red Bull Stratos. O balão foi recuperado. O balão foi recuperado e a cápsula foi recuperada. E hidrostática simples de novo. Existia um acesso remoto, tanto à cápsula quanto ao balão. Primeiro, para que a cápsula se desprendesse. Então existia um gatilho, a cápsula foi desprendida do balão. No que a cápsula cai sob a ação da gravidade, existia um paraquedas também disparado remotamente para que a cápsula seja recuperada. No caso, ela foi recuperada 3 dias depois, dia 17 de outubro, e essas imagens que a gente está vendo aí, elas são exatamente imagens da recuperação da cápsula, você está vendo aqui, já sendo recuperada. Aqui você tem uma imagem do rastreamento que foi feito, tanto da cápsula quanto do balão. Tudo através de GPS. Essa trajetóriazinha que você vai vendo aqui, ela mostra exatamente o caminho que esse material percorreu até ser recuperado. E aí a gente tem uma imagem ali também do balão depois de ter sido recuperado. Franco, como é que o balão foi recuperado? Porque a cápsula soltou do balão, tinha o peso, ela caiu, abriu o paraquedas, tranquilo. Mas e o balão? Havia um dispositivo de liberar o gás hélio do balão. Na hora em que o gás hélio foi embora, então perdeu aquele empuxo e aí a gravidade fez o trabalho dela. Bastou haver o rastreamento e o material foi recuperado, ok? Aí vamos dar uma olhadinha mais atenta no uniforme que o Félix utilizou. Falei agora há pouco do uniforme, para a gente falar de mais características com relação às grandezas físicas envolvidas na grande aventura que ele viveu. Olho na tela. Como eu tinha te dito anteriormente, essa é uma imagem também retirada do site oficial do projeto. Era um verdadeiro material de astronauta, com o objetivo não só de conseguir controlar a pressão, então a gente tem aqui controles de pressão, mas câmeras para as filmagens, a gente viu várias imagens de câmera à medida que ele foi descendo, e também para conseguir controlar a temperatura. Se não houvesse controle de temperatura, vários materiais em camadas diferentes, é importante que a gente lembre, e aí a gente sabe disso, porque todo mundo já ouviu falar o que acontece quando você tem a entrada de um corpo celeste na atmosfera. Agora, a gente há pouco tempo teve a entrada de um corpo desse, aconteceu na Rússia. Acontece a reentrada na atmosfera. Os ônibus espaciais, na era dos ônibus espaciais, quando eles ainda funcionavam, eles dependiam muito disso, de ter um isolamento térmico. Hoje, o Teflon, aquele material pretinho, naquela frigideira que você usa, que tem aí na cozinha da tua casa, ele vem exatamente do avanço da tecnologia espacial. Então, o Teflon, que é altamente resistente a grandes temperaturas. O que acontece? Quando você entra na atmosfera, a gente tem essa posição de queda e ele vai cortando grandes quantidades de ar. E à medida que você vai tendo atrito com o ar, a gente sabe que o atrito provoca o aquecimento. O atrito é uma força dissipativa, que dissipa o quê, Delfrânio? Que dissipa a energia mecânica, no caso a energia cinética que ele tem durante a queda. Então era necessário manter o corpo protegido também por conta dessas temperaturas. Temperaturas que têm a ver diretamente com as altas camadas da atmosfera. Para que você tenha uma ideia do que é que significou esse salto, vou fazer agora um comparativo com dados anteriores, ok? Olho na tela. A gente tem aqui um gráfico que mostra, você vai ver aí em proporção, tá? A gente está subindo nas camadas da atmosfera. Aqui, nesse primeiro estágio, é onde a gente tem as alturas médias normais de saltos de paraquedas. Aqui você tem mais acima o topo do Monte Everest, todo mundo sabe que é uma referência de grande altitude. Um pouquinho mais, e aí você vai vendo a proporção, a gente está diante de uma escala, você tem onde normalmente viajam os aviões do tipo Boeing. A gente tem a máxima velocidade que o Félix conseguiu atingir, a que altitude ele estava. E agora você vê, quando você viaja num voo comercial, você está nessa altitude. E olha onde é que ele estava quando ele atingiu a máxima velocidade, chegando ao que a gente chama de Mach 1.4. Ernest Mach foi um cientista dos primeiros que se comentou e falou sobre a ciência de viajar com velocidades próximas à velocidade do som. E falou sobre a barreira do som. Então, em homenagem a ele, existe essa medida. A gente fala Mach 1.
quando se consegue viajar com a velocidade igual à do som. Mach 2, o dobro da velocidade do som. Mach 3, o triplo e assim sucessivamente. Então aqui na tela nós temos a velocidade que foi conseguida, a quebra da barreira do som com Mach 1.24. A gente tem um pouquinho mais acima aquele cidadão que hoje já é um senhor, um simpático senhor, o Joe Kittinger, de onde ele fez o salto dele na década de 60. E aqui, olha a proporção, é onde você teve, onde aconteceu o salto do Felix Baumgartner, o salto do Red Bull Stratos. Quando a gente olha essas camadas da atmosfera, é preciso que a gente fique de olho na temperatura. Então não podia deixar de te mostrar esse gráfico que representa os valores da temperatura medida em graus Celsius em função das altitudes atingidas. É importante que você repare que o 0 graus Celsius, ele está aqui, ó. Para a direita você tem valores maiores que 0 graus Celsius e para a esquerda valores menores que 0 graus Celsius. Repara que quando a gente está na camada da estratosfera, praticamente todas as temperaturas estão em valores abaixo de 0 graus Celsius. O que faz com que seja ainda mais desafiador e ainda mais curioso aquele aspecto que nós comentamos anteriormente do corpo conseguir ferver a água que ele contém se fosse exposto a praticamente a ausência de pressão atmosférica que havia lá. Você ia ter a água fervendo, ainda que a temperatura fosse muitos graus abaixo de zero. E aí, quando a gente fala da pressão atmosférica, é importante também a gente dar uma olhada em mais uma figura. Olho na tela. Quando a gente pensa na pressão atmosférica, é importante que nós lembremos que isso tem a ver com a quantidade de moléculas de ar por volume. Então a gente tem aqui uma representação das camadas à medida que a gente vai subindo, a troposfera, a estratosfera. Existem algumas camadas mais externas, a mesosfera e a termosfera, onde você praticamente já não tem mais atmosfera. E aí é importante que você repare que essa densidade do ar, onde ele é mais comprimido nas camadas inferiores e mais rarefeito nas camadas exteriores, isso tem a ver exatamente e também com a pressão e o peso exercido pelo ar. Evidentemente, as camadas mais baixas suportam o peso das camadas mais altas. E é isso que faz com que a gente tenha essa variação na densidade e, consequentemente, na pressão. Uma outra coisa que eu acho importante também de comentar. Tudo é uma questão de escala e depende de como e de onde a gente vê. Tudo é uma questão de referencial. De repente, a gente viu o vídeo, reviu o que foi que aconteceu naquela época, e aí a gente fica falando de 50 quilômetros de altitude, e que foi mais alto do que quem saltou em 1960, e o tempo que a queda durou, e porque isso é muitas vezes mais alto do que um avião consegue viajar. E aí, de repente, se você olha em escala, e eu tenho essa imagem aqui para te mostrar, o que a gente tem aqui é exatamente um comparativo em escala do tamanho do raio da Terra. Você tem aí 6.400 quilômetros, você está vendo aqui na proporção, e o tamanho da atmosfera. Você chega aí em 50 quilômetros. Agora, para nós parece uma enormidade. Olhando para ele que saltou lá de cima, certamente é uma coisa monstruosa, de dar medo. Mas quando você olha para o tamanho da Terra, a atmosfera representa uma camada pequena em relação a toda a crosta que a gente tem até atingir o núcleo central. Lembrando que nós temos um raio médio da Terra de 6.400 quilômetros. A camada que ele atingiu da estratosfera estava a 50 quilômetros de altitude. Então, só para a gente fazer um comparativo, para não perder essa noção de escala. E aí agora eu queria passar para um outro aspecto do salto. Veja bem, o final do salto, em todas as vezes que eu fiz essa apresentação em algum lugar, as pessoas sempre ficaram muito impressionadas com o final do salto. Como se dissesse, caramba, é isso? Um salto, pareceu um salto normal, que ele pulou bem daqui, um salto normal de paraquedas. Veja bem, eu preciso da aceleração da gravidade para atingir uma velocidade muito alta. Eu preciso não ter a resistência do ar para que ela não me freie, por isso ir lá para a estratosfera. Mas depois que eu fizer o que eu tinha que fazer aqui em cima, eu, Felix Baumgartner, no salto,
eu preciso desacelerar. Eu preciso da resistência do ar para que eu possa abrir o paraquedas e chegar no chão em segurança. Então repara que nós tivemos estágios diferentes do salto. Na primeira parte é onde você tem efetivamente a chamada queda livre, sem a resistência do ar, para que você conseguisse acelerar, 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 acelerar e atingir então a velocidade pretendida. Mas depois você entra nas camadas mais baixas da atmosfera e, como nós vimos, a densidade muda radicalmente e é isso que garante com que ele chegue em segurança ao final. E aqui vale a pena a gente fazer um comentário. O que se chama de velocidade terminal de uma queda. Terminal é que termina. Então, quando você desce sob a ação da aceleração da gravidade, a gente fica pensando, poxa, se tem aceleração, então eu vou acelerar, 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 acelerar e vou me arrebentar no chão? O paraquedas abre uma grande área, essa área provê grande resistência do ar e é a resistência do ar contra o movimento junto com o peso, quando você tem esse equilíbrio pressupõe força resultante zero pressupõe sem aceleração pressupõe velocidade constante. Essa é a velocidade terminal de uma queda. Então eu queria que você me acompanhasse aqui nas imagens para a gente esclarecer um pouquinho mais sobre essa ideia da velocidade terminal num salto com paraquedas. Olho na tela. Observe que é comum, mesmo que você nunca tenha visto ao vivo, nunca tenha assistido a um salto de paraquedas, mas a gente vê muito na TV e existe essa posição característica do saltador, do paraquedista. Essa posição, muita gente chama de posição tartaruga, a intenção é exatamente ter muita área de contato com o ar para que você tenha muita força de resistência do ar, para conseguir estabilizar. Aqui tem essa imagenzinha do lado com alguns números que são esclarecedores. A gente tem aqui no momento do salto e depois à medida que o salto vai progredindo e os valores de aceleração no local. Repara que a gente começa com 9,8 metros por segundo por segundo. Gostaria inclusive de chamar a atenção aqui para esse detalhe de como a unidade foi representada. Fazer leitura e fazer uma leitura de um jeito diferente faz com que a gente esclareça alguns conceitos. Quando a gente fala o valor da aceleração da gravidade na Terra, 10 metros por segundo ao quadrado, no valor mais aproximado, 9,8, dependendo de onde eu estiver. Agora repara a unidade, a gente fala 9,8 metros por segundo ao quadrado. E o que é segundo ao quadrado? É segundo e segundo de novo. Então essa leitura que está aqui ela é uma leitura interessante. 9,8 metros por segundo por segundo. A ideia é que a minha velocidade aumenta a cada segundo 9,8 metros por segundo. Então essa percepção da leitura das unidades também é importante. Olho na tela. Repara que essa aceleração ela vai diminuindo de valor até que num certo instante ela se torna negativa. E aí vamos lembrar mais uma situação importante. Quando a gente fala de aceleração, a gente está falando de um vetor. Vetores têm direção e sentido. O que é que faz com que a aceleração troque de sinal? A ideia é que sentidos opostos tenham sinais contrários. Então nós temos de início uma aceleração positiva, o que representa uma aceleração para baixo nesse caso. A partir do instante em que a aceleração se torna negativa, ela passa a ser uma desaceleração. Então, por que a desaceleração? A ideia é que na queda nós utilizemos o jogo entre o valor da força de resistência do ar comparado com o valor da força-peso. No início da queda, nós temos a força de resistência do ar bem menor que o peso. Então, nós temos uma aceleração para baixo, o que faz com que a velocidade só aumente. O detalhe é que, como nós vimos na tela anterior, o valor da força de resistência do ar é diretamente proporcional à velocidade. Melhor dizendo, ao quadrado da velocidade. E aí, olha que sistema de feedback interessante. Quanto mais eu caio, mais rápido eu fico. Quanto mais rápido eu fico, maior é a força de resistência do ar sobre mim. E quando a força de resistência do ar aumenta, diminui a minha aceleração e a minha velocidade cresce cada vez menos.
Então, a queda me acelera e a aceleração me freia, me retarda. A força de resistência do ar depende do valor da velocidade. Então, no início da queda, quando eu parto do repouso, eu não tenho velocidade, então não há força de resistência do ar. Então, eu só acelero sob a ação da força-peso. Mas, rapidamente, o aumento da velocidade faz com que a força de resistência do ar aumente. E é resistência do ar, então ela me desacelera. O que acontece é que essa força de resistência do ar vai crescer até a condição em que equilibre a força-peso. E aí então nós temos esse gráfico que aparece aqui, dá uma olhadinha. Nesse gráfico nós temos o valor da velocidade exatamente aumentando até que ele se estabiliza e essa estabilidade é o que a gente chama de velocidade terminal. E é o que garante a segurança do paraquedista quando ele chega até embaixo. E aí, de novo, vou chamar a atenção, puxar da memória para as cenas de filme que a gente tanto assiste. E aí, em filmes de ação, acontecem coisas espetaculares, que são extrapolações das leis da física. É o camarada saltar de um avião ou pular de um prédio e não conseguir ter tempo, porque ele desce lutando e salvando o mundo e postando no Facebook. Quando ele consegue abrir o paraquedas, já é tarde demais. Ele abre o paraquedas desacelera, mas não o suficiente, ele se arrebenta lá embaixo. Agora, claro, como todo bom mocinho e como todo bom filme de ação, ele levanta, ajeita o smoking e sai andando de boa como um autêntico James Bond. O que acontece? É necessário que exista uma certa distância de segurança para você atingir a velocidade terminal, conseguir ser freado até atingir essa velocidade e que descendo constante você chegue em segurança ao chão. Então existe uma altitude adequada para fazer a abertura do paraquedas. Então é mais uma característica do salto. E aí vamos fazer o fechamento do programa falando da parte que mais interessa. E a tal quebra da barreira do som. E eu não poderia começar essa parte sem mostrar essa imagem que você está vendo aí. Isso não é manipulado, isso é uma foto. Uma foto, isso tem em vídeo. No caso de aviões, de jatos, quebrando a barreira do som. Mas em condições poéticas, que você acaba tendo essa imagem aí. A física não é tudo. Existe uma frase que diz que a poesia é necessária. E física e poesia, a gente pode até não perceber, mas elas andam muito juntas. O que você tem aí nessa imagem? A ideia é você conseguir enxergar a barreira do som pela condensação da umidade do ar da atmosfera. Antes de explicar qualquer coisa, eu queria que você desse uma olhada no vídeo a seguir. Assiste, não tira o olho da tela. Build up on this airplane. Look at that. Oh, yeah! Super Hornet high-speed pass. Yeah, baby! Ladies and gentlemen, the Super Hornet high-speed pass.
E aí, deu para acompanhar direitinho? Filmado, que é para ninguém ficar pensando que é mentira. Veja bem, antes de começar a explicar o vídeo, queria que você desse uma olhada nessa imagenzinha que eu vou mostrar aqui. Vou riscar algumas coisinhas e a partir daqui você já vai entender tudo que você enxergou ali. Olho na tela. Quando um objeto, como aquele jato, se desloca cortando o ar, você tem aqui a representação das ondas de som. Aqui é como se fossem as cristas das ondas de som que são emitidas no funcionamento do avião. Por conta do deslocamento, você não pode esquecer que o som propagando-se no ar são as próprias moléculas de ar em vibração. Então, quando o objeto se desloca em grande velocidade, o que acontece? Ocorre um encurtamento das ondas, a distância entre as cristas de um lado, e acontece o alongamento do outro lado. Se a gente pensar nisso aqui como moléculas de ar, nós temos o aumento da pressão do lado onde elas estão sendo pressionadas e a redução da pressão do lado onde elas estão sendo puxadas. Isso aqui é muito semelhante ao que acontece, não sei se isso já te aconteceu, comigo aconteceu várias vezes, e você está ali na beira da calçada, no ponto de ônibus, esperando o ônibus, e aí naquele dia que você conseguiu sair 5 minutinhos mais cedo do que o pessoal, vai conseguir pegar o ônibus tranquilo. E aí quando ele vem, você fica todo animado, dá sinal, e ele passa em alta velocidade. E na hora que ele passa, eu posso até não ser um grande aluno de física na escola, mas eu já fecho o olho, dou um passo para trás e viro o rosto. Porque eu sei que depois que o ônibus passa, que dá aquele vento que a gente balança o corpo, vem arrastando toda aquela ventania e ali, a sujeira que tem ali no fio de pedra, na calçada, vem tudo. A meninada adora, as meninas que têm o cabelo grande, fica tudo cabelo cheio de poeira, de areia, de lixo. Raciocine comigo. 2 corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Então, para que o ônibus consiga passar, ele precisa tirar o ar que está na frente. Então ele empurra o ar para as laterais. E é esse ar empurrado que a onda de choque que faz com que você sinta a passagem do ônibus. Isso acontece muito na estrada também. O pessoal que anda de moto, que pedala de bicicleta nas estradas, quando os carros passam em alta velocidade, dá a recomendação de passar uma distância de segurança. Então isso também é o que acontece no caso dos jatos. Vamos para a tela de novo. Agora, uma coisa é eu viajar com a velocidade abaixo da velocidade do som, uma velocidade subsônica. Outra coisa é eu viajar em Mach 1. Lembra que nós explicamos? Viajar com a velocidade igual à do som. E olha que interessante seria. O som chega junto com o avião. Aí você vai ter tanta compressão das moléculas de ar que se forma uma camada, uma parede, uma onda de choque com a grande pressão e densidade que as moléculas de ar estão sofrendo aqui. Num determinado momento, se você atinge uma velocidade supersônica e o avião consegue ficar mais rápido do que o som. Nesse caso, então, você vê primeiro o avião chegar, depois que você vai conseguir escutar o som, que foi exatamente o que a gente percebeu nos vídeos. Agora, tem uma coisa interessante da gente mostrar aqui também. Me escuta, mas não tira o olho da tela. Essa primeira crista aqui, que agora, nesse instante, está bem grande, foi a primeira crista de som produzida quando o avião estava bem aqui nessa posição, ó. E à medida que ele vai andando, outras cristas vão sendo formadas, e essa menorzinha, ela foi formada exatamente quando o avião estava passando nesse lugar. Repara, então, que a gente pode pensar numa trigonometria fácil aqui. Nós temos o deslocamento, que também pode representar o vetor velocidade do avião, eu vou chamar a fonte de som, enquanto que o próprio som se deslocou em todas as direções, inclusive nessa aqui. E esse aqui seria o deslocamento e a velocidade do som. Repara, pela geometria, que nós temos uma circunferência, a tangente, e a geometria diz que o raio e a tangente são sempre perpendiculares. De modo que se a gente fizer o fechamento desse triângulo com o vetor velocidade do avião, o vetor velocidade do som e a tangente a todas as cristas de onda esféricas que saem dali, nós temos um certo ângulo, que é o ângulo de abertura do cone.
E aí pode fazer uma geometria simples, porque o vetor velocidade do som no triângulo é o cateto oposto ao ângulo de abertura, enquanto que a velocidade da fonte é a hipotenusa. E aí a geometria nos diz que o seno do ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. De tal maneira que nós podemos usar uma trigonometria simples em nível de 8º ano, 9º ano, para descobrirmos, a partir do ângulo de abertura do cone, a velocidade com que o avião se deslocava. E isso é particularmente interessante quando a gente visualiza essas fotos. Então, o que nós temos aqui, se nós imaginarmos aqueles círculos e as tangentes, nós temos esse cone com aquela abertura, que é o chamado cone de Mach. E aí, essa imagem, que é um print screen daqueles vídeos que a gente assistiu, eu não sei se você reparou que todas as quebras de barreira do som, aquelas filmagens, eram sempre próximas ao mar. Vê se faz sentido isso para você. Esse cone que a gente visualiza nas imagens, tanto filmadas quanto fotografadas, como eu disse antes, é a condensação da umidade relativa do ar. Independente de onde você vive, o professor de geografia explica para você, é o clima tropical úmido, é o semiárido, é o clima seco e úmido, é o clima quente e árido, enfim. Você tem uma certa quantidade de partículas de água suspensas na forma de vapor no ar da atmosfera. Lá em Físico-Química o professor explica isso na parte de soluções. E sob certas condições, esse ar da umidade relativa do ar, ele pode ser condensado. E é exatamente essa ideia para que a gente consiga registrar, em termos de imagem, a quebra da barreira do som, o cone de Mach. Então faz essas quebras sobre o mar é indiscutível, a umidade relativa é enorme, o que aumenta as condições de visibilidade do cone de Mach. O resto é essa variação da pressão, e aí a gente volta lá no começo do programa, quando a gente falou do balão. PV igual a nRT. Se você mexe na pressão, você mexe no volume e mexe na temperatura. E é onde você consegue visualizar o cone de Mach devido à condensação da umidade da atmosfera. Agora, a gente está falando hoje de quebra da barreira do som, uma coisa que, como eu disse também no começo do programa, desde 1947 que foi conseguido, essa daí é uma foto da época, o piloto chamado Chuck Yeager, que quebrou a barreira do som, superou o Mach 1 utilizando esse jato que a gente está vendo aí. Agora, quebrar a barreira do som pode ser uma coisa muito mais fácil até do que o que a gente imagina. Isso aí é um artigo científico que você pode encontrar publicado na internet, estou colocando o endereço para você aqui também, você vai conseguir acompanhar. Depois você pega esse material todo, está publicado lá na página da gente no Facebook, facebook.com/fisicamarginal. Falando que aquele estalo que o chicote dá, e aí quando se fala chicote, é inevitável a gente lembrar desse camarada aqui, todo mundo, quem nunca assistiu os filmes do Indiana Jones, cada vez que ele estala o chicote, você escuta um barulho, e aquele barulho é um estrondo sônico. E Delfrânio, tu tem certeza do que tu tá falando? Eu disse, olha, eu procurei artigo científico que comprovasse. Se não for assim, mas está escrito lá. Agora, se não for, deveria ser, porque a ideia é interessante. Quando você movimenta o chicote, você está cedendo energia cinética para ele. E aí vamos dar uma olhada nessa figurinha aqui. Quando a gente fala energia cinética, a gente está dizendo energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. E aí nós temos uma relação da massa e da velocidade. E a ideia é que quando você desdobra o chicote no lançamento, a ponta do chicote que tem menor massa acaba atingindo maior velocidade. E essa velocidade pode chegar a ser tão grande que, segundo dizem os pesquisadores, você consegue, e aí tem imagem registrada disso, imagens de alta velocidade e alta definição, de criar uma onda de choque e você tem um estrondo sônico na ponta do chicote. Então isso seria uma outra maneira também de visualizar a quebra da barreira do som. Então no final das contas esse deve ter sido o primeiro instrumento que foi utilizado, já que o chicote é antigo, que foi criado para se quebrar a barreira do som. Bom, chegamos ao final desse nosso 9º programa da nossa primeira temporada, que está chegando ao fim.
da física marginal. Estou guardando umas surpresas agora para o final da temporada, hein? Me aguarde. Lembrando que aqui a gente tenta sempre dizer para você que você sabe física, talvez só não saiba que sabe. A física está aí, às margens de tudo que a gente enxerga. E eu queria terminar o programa com essa imagem e lembrando de uma frase que eu li recentemente que diz o seguinte, porque eu vejo essa imagem aí e a mim deu medo só de assistir. Então eu li uma frase que diz assim, se deu medo, vai assim mesmo. E eu sei que muitos de vocês que estão nos assistindo estão numa trilha, né, e cada vez chegando mais perto do desafio. E quanto mais perto a gente chega, mais vai batendo aquele frio na barriga. E o medo vai batendo. Mas a gente precisa ir assim mesmo. O que precisa é se jogar. O resto, a gente vê o que é que acontece. Espero vocês aqui no próximo programa. Acompanhem o material da gente, tanto no plantão do enem.com.br, onde você tem acesso a cursos em videoaula de todas as áreas do conhecimento, pessoal que está se preparando para o Enem, e mais materiais complementares para se comunicar com o professor Idelfrânio, tudo através da Física Marginal. Tanto no site fisicamarginal.com ou pelo Facebook, você está vendo aí Física Marginal no Facebook, ok? Um abraço, até o próximo programa.